Você está prestes a entender algo que, à primeira vista, parece apenas mais um anúncio de investimento público, mas que, quando observado com atenção, revela um movimento muito maior, silencioso e estratégico, que pode transformar completamente a vida de milhões de pessoas em São Paulo e talvez até influenciar o futuro político e social do Brasil. Mais de 211 bilhões de reais. Esse é o número que chama a atenção, que gera manchetes, que impressiona. Mas números, por si só, não contam a história inteira. E é exatamente aqui que começa o ponto mais importante. Por trás desse valor gigantesco, existe uma lógica, uma direção, uma intenção. E a pergunta que fica é simples: por que agora? O elemento central dessa história é o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, que voltou com força total e colocou São Paulo como um de seus principais focos. Estamos falando de aproximadamente 145,9 bilhões de reais destinados a empreendimentos e moradias dentro do Minha Casa Minha Vida, além de cerca de 63,3 bilhões de reais voltados para projetos regionais diversos. Mas aqui vai o primeiro ponto que pouca gente percebe. Isso não é apenas investimento em obras. Isso é uma movimentação coordenada, com impacto direto em áreas que mexem com o dia das pessoas: moradia, saúde, infraestrutura básica. E quando essas áreas entram em jogo, o efeito vai muito além da economia. Porque pense bem, quando você investe em moradia, você mexe com dignidade. Quando investe em saúde, você mexe com sobrevivência. E quando você faz isso em larga escala, você não está apenas construindo casas ou entregando equipamentos. Você está redesenhando a relação entre o Estado e a população. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Esse volume de investimento não surgiu do nada. Ele foi apresentado, detalhado e reforçado durante as chamadas caravanas federativas, eventos que reuniram autoridades, gestores e representantes locais, com a presença direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso não é um detalhe pequeno, porque quando um presidente acompanha de perto esse tipo de iniciativa, o recado é claro: isso não é apenas um programa técnico, é prioridade política. Durante essas ações, além dos números bilionários, foram anunciadas entregas concretas. E aqui entra um segundo ponto que muda completamente a percepção desse investimento. Ele não está focado apenas no longo prazo, ele também gera impacto imediato. Foram entregues 43 ambulâncias do SAMU, 36 kits para unidades básicas de saúde e 5 unidades odontológicas móveis. Pode parecer pouco diante de bilhões, mas não é, porque esses números representam algo muito específico: presença. Cada ambulância entregue significa atendimento mais rápido. Cada kit de UBS significa mais capacidade de cuidado. Cada unidade móvel significa acesso onde antes não existia. E quando você soma tudo isso, começa a surgir um padrão. Não se trata apenas de construir grandes obras que demoram anos para serem concluídas. Trata-se também de gerar resultados visíveis, palpáveis, quase imediatos. E aqui surge uma pergunta que prende a atenção. Por que essa combinação? Por que investir ao mesmo tempo em grandes projetos estruturais e em entregas rápidas e visíveis? A resposta começa a aparecer quando você olha para o impacto disso na percepção das pessoas. Porque grandes obras são importantes, mas muitas vezes são abstratas. Já uma ambulância chegando mais rápido, um atendimento de saúde melhorando, uma casa sendo entregue, isso é concreto, isso é sentido na pele. E é nesse ponto que o investimento deixa de ser apenas econômico e passa a ser também social e, inevitavelmente, político. Agora preste atenção nisso. São Paulo não é qualquer estado. É o mais populoso, um dos mais ricos e um dos mais influentes do Brasil. O que acontece em São Paulo ecoa no país inteiro. Então, quando um programa federal decide concentrar bilhões em infraestrutura social dentro desse estado, isso não acontece por acaso. Existe uma lógica estratégica. E essa lógica começa a ficar ainda mais clara quando você conecta os pontos. De um lado, temos investimentos massivos em moradia,
que atacam um dos maiores problemas urbanos do Brasil, o déficit habitacional. Do outro lado, temos investimentos em saúde, que impactam diretamente a qualidade de vida da população. E no meio de tudo isso, temos a presença constante do governo federal, reforçando a narrativa de entrega, de ação, de solução. E aqui está o ponto-chave que muita gente ignora: percepção. Porque no fim das contas, não basta investir, é preciso que as pessoas percebam esse investimento. E quando isso acontece, quando alguém recebe uma casa, quando vê um serviço melhorando, quando sente uma mudança real, cria-se algo poderoso: vínculo. E esse vínculo não é apenas econômico, ele é emocional. Agora pare por um segundo e pense nisso. Se milhões de pessoas passam a associar melhorias diretas na sua vida a um programa específico e, por consequência, a um governo específico, qual é o impacto disso no médio e longo prazo? É aqui que o plano oculto começa a se revelar. E não estamos falando de conspiração, estamos falando de estratégia. Uma estratégia baseada em algo muito claro: usar a infraestrutura social como ferramenta de transformação e também de posicionamento. Porque ao investir pesado em áreas como saúde e moradia, o governo não apenas resolve problemas reais, ele também constrói narrativa. Uma narrativa de presença, de atuação, de cuidado. E essa narrativa tem um efeito profundo. Ela fortalece a imagem de um governo que entrega, que resolve, que aparece. E num país onde muitas vezes a população sente a ausência do Estado, isso tem um peso gigantesco. Agora, isso significa que tudo é apenas estratégia política? Não. E esse é um ponto importante. Os problemas que esses investimentos tentam resolver são reais. O déficit habitacional existe. A necessidade de ampliar o acesso à saúde é urgente. As desigualdades regionais persistem. Ou seja, o investimento é grande, mas o problema também é grande. E isso cria um cenário interessante. De um lado, temos avanços concretos. Do outro, temos limitações inevitáveis. E é exatamente nesse equilíbrio que o futuro dessa estratégia será definido. Se os resultados forem percebidos como suficientes, o impacto será positivo e duradouro. Se forem percebidos como insuficientes, o efeito pode ser limitado. E é por isso que acompanhar esse movimento é tão importante. Porque ele não é apenas sobre o presente, ele é sobre o que vem depois. Sobre como São Paulo vai se transformar, sobre como a relação entre governo e população vai evoluir e sobre como decisões tomadas agora vão influenciar o Brasil nos próximos anos. Então agora eu quero te perguntar: você acredita que esse tipo de investimento massivo realmente consegue transformar a realidade de milhões de pessoas? Ou você acha que, apesar do tamanho impressionante, ele ainda é apenas uma parte de um problema muito maior? Deixe a sua opinião, porque essa discussão está só começando, e o que vem a seguir pode mudar completamente o cenário que conhecemos.